Paz do Senhor, amada igreja. Paz do Senhor. É com imensa alegria e satisfação que venho nesse dia de festa, nesse dia de glorificação ao nosso Deus. Saudar a amada igreja e dizer que Ebenezer, glória a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabe que eu gostaria muito de estar aí com vocês, gostaria de estar presente, abraçar cada irmão, poder cumprimentar, poder abraçar, poder dizer o quanto valioso é a sua vida, quanto valiosa é a tua vida, a vida da tua casa, o quanto parabenizar você por tudo aquilo que você tem feito no serviço da obra de Deus. Quero compartilhar uma breve palavra, algo que fique no teu coração no dia de hoje, para nós darmos glórias àquele que é merecedor por tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas, nesta congregação e, acima de tudo, através de nós, por meio de nós, fluindo nas nossas vidas. Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, diz bem assim a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Pai de amor e bondoso, que a tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações nesta noite. Que aquilo que estará sendo falado, ó Pai, seja muito mais do que um marco profético para este dia, mas que seja a manifestação prática da tua vontade nas nossas vidas, na vida desta congregação, na vida deste povo tão amado e querido. Em nome de Jesus assim oramos, declaramos amém. Amados, Abacuque foi o único escritor bíblico que escreveu de forma clara a palavra aviva. É interessante notar que em nenhum outro trecho da Bíblia há a palavra avivar, avivamento. É uma palavra que Deus deu por revelação a Abacuque de forma específica. Pode até ter outros sinônimos em outras passagens da Bíblia. Mas para Abacuque ele entendeu a necessidade de clamar por um Deus que intervém na história através de avivamentos. Avivamentos são a forma de Deus levantar na dispensação dos tempos homens e mulheres para poder manifestar a tua vontade no lugar e no tempo determinado. A Kairos nasceu debaixo de um mover profético, de um mover de avivamento. Homens e mulheres foram levantados. Para você entender bem o que isso significa, vou dar um exemplo do próprio Senhor Jesus. Deus, ele tinha um mover profético, ele tinha uma manifestação a intervir na história naquele tempo, há 2016 anos atrás. Primeiramente, ele levanta intercessores. Anos de silêncio e Deus começa a ser incomodado, a ser trazido à existência as promessas por intermédio de alguns homens. E você vai ver lá Ana do templo, na sinagoga, você vai ver lá vários homens chegando e dizendo a Bíblia que eles clamavam por uma manifestação de Deus naquele tempo para atender um chamado e uma promessa específica. E aí Deus levanta, antes mesmo de Jesus, João Batista. Um homem que veio dizer bem assim, arrependei-vos, porque é vindo o reino dos céus. Arrependei-vos porque o Cordeiro de Deus está por vir. E Deus então com João Batista começa a levantar na dispensação dos tempos esse homem. Um homem que logo depois diz bem assim: chegou o meu tempo, agora darei lugar a outro que é maior que eu não sou digno de desatar as sandálias, os cadastros das suas sandálias. E então surge Jesus. Jesus, de imediato, ele chama, convida para segui-lo alguns homens especiais, homens discípulos, homens que ele escolheu com zelo, com objetividade, para um propósito, para cumprir uma promessa, a promessa de dar origem à igreja que nasceria a partir daquele tempo. Toda a visitação de Deus, meu irmão, todo avivamento, ele atende a um clamor por uma promessa.
E havia promessas naquele dia de um povo ser levantado. E Deus então chama homens. E no capítulo 10 ele elege 12. E esses 12 então ele dá continuidade transferindo aquilo que o Senhor tem para aquela geração, de homens a homem, de geração a geração. E a visitação de Deus vai se estendendo no decurso dos tempos, no decurso dos anos. Mas nunca se perde a essência, nunca se perde as promessas que deram origem à visitação de Deus. Como eu falei para você, a Kairos, ela nasceu debaixo de um chamado profético. Homens e mulheres começaram a interceder. Nascemos de um grupo de oração. Quantos não se lembram do grupo de oração que estava lá na nossa casa, na Luana? A irmã Rose, hoje pastora Rosiane, a irmã Inês, Janel, tantos outros que eu não quero pecar por omitir nomes aqui, mas começaram a gerar em espírito o clamor de uma promessa de um povo que era um povo que estava no coração de Deus, que se levantasse com o propósito de manifestar a visitação de Deus sobre a cidade de Aracaju. E aí, eu quero só que você entenda que algumas manifestações proféticas foram liberadas por causa de promessas que existiram. Primeiramente, quero que você entenda que vários homens de Deus, eles receberam a visitação de Deus e eles não viviam em função da instituição, eles não viviam em função de si mesmos, eles não viviam em função de realizações que necessariamente se dariam no tempo dele. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 39 e 40, diz bem assim a palavra do Senhor. E todos estes homens, e aí inclui Abraão, inclui Moisés, inclui-se o próprio Senhor Jesus, que não viu em vida, aqui na terra, a materialização da propagação da tua obra. Esses homens, tendo tido testemunho, pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eu queria que você entendesse algo. A visitação de Deus, ela acontece em torno de uma promessa. Homens passam, instituições passam, mas a promessa de Deus permanece. Sobre a Kairos existem promessas. Sobre a Kairos existem liberações proféticas. A comunidade cristã Kairos nasceu como resposta a um clamor por promessas de Deus que estavam sendo geradas em espírito. Pessoas podem passar, instituições podem passar, mas as promessas de Deus sobre a Kairos, elas se manterão até o dia de Cristo Jesus. Eu te digo que tu és Pedro, foi assim que Jesus falou para Pedro, e sobre esta revelação da promessa eu edificarei minha igreja. A igreja não foi edificada sobre Pedro. A igreja não foi edificada sobre Paulo. A igreja não foi edificada sobre João. A igreja não foi edificada sobre Tiago. A igreja foi edificada sobre a revelação da promessa, dos valores de Deus, dos propósitos de Deus que existiam sobre ela. E por isso ela sobrevive até hoje, porque os valores de Deus não morrem, os propósitos de Deus não morrem, os desígnios do Senhor, eles são eternos. A Kairos é assim. E eu queria que você pudesse entender algumas revelações, algumas manifestações proféticas, algumas gerações no Espírito que deram origem à vida do ministério cristão Kairos. Primeiramente, ela nasceu debaixo de um manto profético de uma igreja de discípulos. Meu amado, a estrutura e a instituição de um CNPJ, de uma diretoria, de uma estrutura de um grupo de louvor, de um grupo de ministério infantil, nada disso foi o coração do que tinha nascido na Kairos naqueles dias. Sonhávamos todos nós em ter uma igreja de discípulos de Cristo, discípulos que geravam discípulos, que cuidavam de discípulos e que entendiam que os valores, os propósitos seriam transferidos não por causa da instituição, mas por causa da vida de Cristo em mim transferida para você. E essa igreja de discípulos entendia que Jesus, quando chega em Mateus 28, versículo 18 e 19, dizendo: ide e fazei discípulos de
toda a terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Quando entendemos isso, entendemos que gerar discípulos perpetua, garante a propagação de todo o propósito de Deus na nossa história. Meus amados discípulos, aqueles que estão aí em discipulado, aqueles que abrem o coração para viver sendo cuidados e sendo trabalhados no mover profético de ser discipulado. Não há coisa mais valiosa na Kairos hoje do que isso. Eu quero que você entenda que fazer discípulos é a única coisa que Jesus, naquele último dia, questionará a mim e vocês que fizemos. Vocês obedeceram o meu ide, vocês fizeram discípulos. Mas a Kairos também, ela nasceu debaixo de um mover profético que eu poderia dizer que é o texto de Salmo 133:3. Uma igreja de relacionamentos, de aliança e unidade com o corpo de Cristo. Com bom e com suave, que vivam unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce pela barba, que cai pela estola do sacerdote, pela barba do sacerdote Arão. Amados, quantos de nós não temos contemplados que os nossos relacionamentos, eles transcendem a institucionalização, transcendem o congregacional. Temos alianças que muitas vezes, mesmo que geograficamente não estejamos mais no mesmo lugar, continuamos com o coração ligados. Como Davi e Jonas, lembram? A Kairos nasceu de um manto de aliança, e não somente de aliança congregacional daqueles que passaram por nossa congregação, mas até mesmo por aqueles que estão em outras congregações. O que há de falar do apóstolo Jonas, da bispa Jane, o que há de falar do pastor Marcelo, do pastor Alfeu, de tantos homens de Deus que andamos aí em aliança, levando o evangelho do reino no estado de Sergipe. Pastores amados pastor Carlos, pastores que andam com a gente e ainda andam com a gente mesmo não estando aí no estado de Sergipe. Como eu mesmo estou, como a pastora Sandra não está. Mas a aliança, ela é inquebrável. A aliança, ela até mesmo consegue transpor a barreira da falha, consegue quebrantar-se e pedir perdão, consegue quebrantar-se e liberar perdão. A aliança, ela entende o valor da nossa história, daquilo que construímos juntos, como algo muito mais superior do que qualquer coisa que contrário pudesse se demonstrar. Quero que você entenda isso, meu amado. A Kairos nasceu num manto profético, numa visitação de Deus, num avivamento de aliança e unidade. A palavra que nos foi dada é o ministério da reconciliação. Eu e você fomos chamados para sermos aqueles que declaram tempo de vida de aliança, tempo de vida de unidade, tempo de vida de cobrirmos uns aos outros. Mas a Kairos também, ela nasceu debaixo de um manto profético de guerreiros valentes que não fogem à batalha. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantas vezes lemos esse texto de 2 Crônicas 7,14 e colocamos guerreiros tocando a trombeta para poder interceder, para poder se consagrar, para poder em escala de 24 horas, em relógio de 21 dias, orarmos em uma batalha espiritual, em uma adoração profética de 8 horas, de 12 horas ininterrupta. Quantas vezes, meu amado, nós, como Igreja do Senhor Jesus, Ministério Cristão Kairos, Comunidade Cristã Kairos, nos levantamos como valentes guerreiros, embaiamos nossas espadas, embaiamos nossos escudos, declarando nos altos e bons céus da cidade de Aracaju, do estado de Sergipe, que Sergipe tem dono, que Sergipe é de Jesus e que nada impedirá que nós possamos manifestar o reino de Deus e a sua justiça. Quantas vezes, valentes guerreiros do Senhor, parabéns, porque vocês não deixaram a sua espada embanhada. Mas vocês atenderam o chamado profético de serem aqueles que derrubam, que desfazem as obras infrutuosas das trevas.
no estado de Sergipe. A Kairos nasceu assim. A Kairos nasceu e mantém-se na visitação profética de homens e mulheres que entendem o valor da oração, que entendem o valor do jejum, que entendem o valor da consagração de 21 dias, de 10 dias, de 3 dias, de 1 dia, de 1 hora. Homens e mulheres que se derramam na presença de Deus e clamam por avivamento, clamam por transformação das realidades espirituais da sua terra, para que o Senhor venha e sare a cidade de Aracaju, sare o estado de Sergipe. Eu e você nascemos nesse manto profético, meu amado. Esta é a Kairos. Ela é uma igreja de adoradores. João 4:23 diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Uma adoração livre, uma adoração espontânea, uma adoração que não se restringe a meia hora, 40 minutos de canto, no púlpito, no altar, no culto, mas uma adoração de vida, uma adoração de santidade. Uma igreja que entende o valor da comunhão, da presença de Deus e que não abre mão desta presença e mergulha nesta presença e por isso se devota, se entrega a ser adorador. Foi assim que nascemos. Nascemos em vigília de oração. Nascemos em comunhão de adoração com outros irmãos e irmãs. Nascemos em consagração de devoção pessoal, convocando homens e mulheres muitas vezes a se derramarem em adoração, pelo propósito único de ver a cidade cheia da glória do Senhor. Você é esse verdadeiro adorador que o Senhor tem encontrado na cidade de Aracaju. A adoração autêntica, a adoração íntegra, a adoração santa. É isso que o Senhor tem encontrado em mim e você e quer continuar encontrando. A Kairos nasceu com uma igreja de autoridade espiritual e profética. Meu amado, quantos atos proféticos, quantas e quantas liberações no céu da cidade, quantas e quantas manifestações de realidades espirituais que geraram quebra, que desfizeram oposições e avançaram o reino de Deus. Talvez você e eu não contemplemos com nossos olhos tantas coisas que foram geradas por intermédio da minha e da tua intercessão, do seu ato profético. Quantas adorações proféticas geraram vida e hoje nós temos aí visto muitas congregações, a própria Kairos, escolhendo das realidades espirituais que foram geradas. Homens e mulheres que abrem os teus lábios não para falar mal um do outro, não para poder murmurar, não para poder ser profetas de maldição, mas profetas de bênção sobre a sua geração. A Kairos foi chamada para liberar tempo de vida, tempo profético. Como Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, nos levantamos declarando que vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre a cidade de Aracaju e gera avivamento. Assim foi a nossa chamada profética. E assim é a chamada profética da Kairos. Por último, nós fomos chamados para ser uma igreja agente de transformação da sociedade. Meu amado, nascemos debaixo de um chamado para os simples, para aqueles que são carentes de Deus. Quantos lembram de trabalhos evangelísticos lá na Invasão Tieta, atrás da rodoviária velha? Quantos lembram de trabalhos evangelísticos no Paraíso do Sul, lá perto do presídio, no Santa Maria? Quantos não lembram de evangelismo no Padre Pedro e agora Deus abre uma porta maravilhosa? O 17 de março. Deus, Ele tem nos chamado para viver o evangelho verdadeiro, de levar palavras aos humildes de espírito, de fazer discípulos àqueles que são pessoas abertas a receberem o poder do evangelho. Se você está aí hoje, meu amado, você tem esse manto profético. Você é aquele que Deus escolheu. Eu posso declarar com muita alegria: glórias seja dada ao Senhor por tua vida, pela vida destes irmãos e irmãs que aí estão, que têm cumprido o ID de fazer discípulos do Senhor Jesus. Paz do Senhor,
Glória seja dada ao nome do nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Maranata, vem Senhor Jesus. Parabéns, Kairos.